Agora, falando dessas literaturas da igreja primitiva, ainda no ano 51 depois de Cristo, o apóstolo Paulo escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, atribuída também ao ano 51 depois de Cristo, forneceu mais informações escatológicas. No capítulo 1, versículo 5, Paulo fala do reino de Deus pelo qual os cristãos padeciam. Isso foi muito importante para os cristãos, né? Paulo prossegue falando que o descanso virá quando se manifestar o Senhor Jesus desde os céus, com os anjos do seu poder, no versículo 7. E faz uma descrição poderosa. Veja o que ele diz: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Então o apóstolo Paulo já traz mais uma mensagem, tratando da escatologia. Até esse momento nós temos, como eu disse, a pregação dos apóstolos, que falavam o que Jesus havia falado, sobre o fim do mundo, sobre o seu reino, principalmente no sermão profético. E o apóstolo Paulo, a gente sabe que ele foi aquele personagem que entrou na história da igreja, como fundamental para a literatura cristã, para a literatura, vamos dizer, doutrinária, mas também para a literatura escatológica. Bom, um ano depois dessa carta do apóstolo Paulo, no ano 52 depois de Cristo, eles receberam o primeiro material, que retratava o sermão profético de Jesus Cristo. E aí viria então um enriquecimento maior. O comentário do material diz: a primeira literatura escrita contendo o sermão profético de Jesus Cristo foi o Evangelho de Marcos, próximo do ano 52 depois de Cristo, seguido do Evangelho de Mateus no ano seguinte. Ou seja, nós temos aí cerca de 23 anos depois da morte de Jesus, é que os cristãos vão receber os evangelhos e o sermão profético. Bom, o Evangelho de Marcos, ele trouxe um trecho pequeno, o sermão profético dele é pequeno, só um capítulo, mas o Evangelho de Mateus já será mais longo. Então vejam, o ano 52 depois de Cristo, ele já é significativo, porque quando esse texto estiver sendo lido pelas igrejas, ali depois de 2, 3 anos, quem será o imperador? Será o louco Nero. Então esse homem já vai dar início aí à primeira grande perseguição aos cristãos. Por isso eu comentei, quando este evangelho foi difundido entre os cristãos, o trono de César era ocupado pelo imperador Nero. Logo percebemos a importância dessa mensagem e da mensagem de Paulo nas duas cartas aos Tessalonicenses. Os cristãos que sofriam perseguições, sendo lançados aos leões ou queimados, lembravam das palavras de Paulo, que afirmava o juízo sobre esses ímpios. Então, nesse momento, irmãos, foi o momento em que os cristãos estavam sendo perseguidos, vai culminar na morte do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, mas esse homem Nero, ele é que vai trazer essa grande perseguição. Ver os cristãos sendo queimados, sendo jogados aos leões, foi algo desesperador para os cristãos. Seria natural nesse momento eles pensarem, estamos vivendo aquela grande aflição que Mateus escreveu no seu evangelho, que Jesus Cristo anunciou. Porque que aflição pior você poderia pensar do que os cristãos serem tratados daquela maneira? Bom, a história comprovou, claro, que eles estavam errados.
é um erro, vamos dizer, natural. Como eu disse, Jesus, ele não queria realmente que os cristãos soubessem que o arrebatamento, o fim, seria num período tão longo, porque isso é humano, isso geraria um desânimo nas pessoas. Quer dizer que Jesus só volta daqui a, um exemplo, 2000 anos, daqui 2100 anos, não sabemos quanto tempo, né? Isso geraria um desânimo nos cristãos. O Evangelho forneceu pouca informação sobre escatologia. O sermão profético de Marcos é o mais curto, ocupando apenas um capítulo, que é o capítulo 13. O Evangelho, fora o sermão profético, Marcos forneceu o debate entre Jesus e os saduceus sobre ressurreição. É uma parte que eu encontro também no Evangelho de Marcos, né? Mas o tema ressurreição, ele é um tema até que foi pouco falado no Antigo Testamento, tá bom? Mas foi uma mensagem de Marcos. O tema ressurreição era rejeitado pelos saduceus. Eles consideravam como inspirados apenas a Torá, que equivale ao nosso Pentateuco, e afirmavam que a Torá não falava nada de ressurreição. Então vocês vejam, o ensino sobre os últimos dias, sobre ressurreição, não era um ensino amplamente difundido em Israel. Os fariseus, apesar de estarem desviados e ser até muito criticado, né, até os nossos dias, claro, nos dias de Jesus as suas atitudes não eram boas, mas eles acreditavam na ressurreição do corpo. Mas eles dividiam a importância religiosa em Israel com os saduceus, ou seja, você já tem aí um percentual que é considerado na história próximo de 40% a 45% do Sinédrio, de grupos que defendiam que só existe essa vida. Eram praticamente materialistas, né? Viveram antes de Darwin, mas podemos dizer que eram praticamente discípulos de Darwin, né? Acreditavam apenas na vida que nós estamos aqui vivendo, mas que ao morrer acaba tudo. O Evangelho de Mateus forneceu um sermão profético mais longo e mais detalhado. Certamente foi um grande conforto para os leitores. Tá bom? Então nós estamos vendo como está crescendo a literatura cristã, né? Tudo isso para nós podermos entender o Apocalipse. Depois veio a Epístola aos Coríntios, no ano 55 depois de Cristo. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios e apresenta um tratado da ressurreição, né? O apóstolo Paulo vai comentar bastante sobre a ressurreição. E por que a ressurreição era esse tema difícil para os judeus? Os saduceus diziam que não havia nenhum ensino sobre ressurreição na Torá. Então eles falavam, como que Moisés não ensinou nada sobre isso? Então isso aí foi uma heresia inventada depois. Mas pelo Novo Testamento nós vemos que já havia algum ensino sobre ressurreição. O autor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac dos mortos, já que Deus havia prometido que em Isaac seria feita a sua descendência, e Deus pediu a ele que sacrificasse Isaac. Então o autor aos Hebreus faz esse comentário, mas ainda é de uma forma simbólica. Para você ter uma ideia, os outros textos que nós achamos sobre ressurreição se resumem ao seguinte: Oséias capítulo 6, versículo 2, quando ele diz: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Tá bom? Então tem esse texto de Oséias. O texto de Isaías capítulo 26, versículo 14 e 19, ele diz: morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Ou seja,
ele falando entre os infiéis que não ressuscitam, né? E retrata os fiéis que ressuscitarão para a vida. Os infiéis apenas aparecerão diante de Deus no juízo final e depois serão enviados para o lago que arde com fogo e enxofre. Depois desse texto de Isaías, muitos consideram até como o texto do Antigo Testamento que retrata a ressurreição seria um só. Seria esse texto de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui, bom, eu já vou aproveitar para responder um pouquinho aí a pergunta do pastor Marcos, para esclarecer o seguinte. Bom, esse texto de Daniel, ele trata de ressurreição. Talvez se vocês forem conversar com alguns liberais teológicos, né, eles vão dizer para você que o Antigo Testamento não trata de ressurreição. Sabe por quê? Eles olham para esse texto de Daniel, capítulo 12, versículo 2, e eles dizem que esse texto, na verdade, ele é uma farsa. Olha o que é absurdo, né? Eles dizem que esse texto não foi escrito por Daniel, que esse texto foi escrito cerca de 300 anos depois de Daniel. Alguém fraudou um pergaminho, um papiro, e disse o seguinte: olha, encontrei um texto aqui de Daniel, e anexou no livro de Daniel. E não foi só o capítulo 12 não, né? O capítulo 8, 9, 10, 11, 12, né? Alguns falam que não foi escrito por Daniel. Outros dizem que o capítulo 11 e 12 não foi escrito por Daniel, né? E isso a finalidade é uma só, irmãos, é desacreditar na Bíblia. Há pouco tempo, uma pessoa até entrou no Facebook, né, onde eu havia feito um comentário que estaria dando um estudo à besta, os Estados Unidos e o anticristo, e a pessoa entrou lá e falou assim: pastor, não estudo o Apocalipse não, que esse livro não é inspirado por Deus. E ele comentou com uma pessoa que estava esperando uma resposta minha. Eu só ocultei a mensagem dele. Eu não vou comentar com quem não acredita na Bíblia. Não adianta, irmãos. É lançar pérolas aos porcos. Então, se o indivíduo diz que não acredita no livro de Daniel, mesmo Jesus dizendo: olha, quando ouvirdes do que falou o profeta Daniel, da abominação da desolação que está no lugar santo, quem lê que entenda. Daniel falou da abominação da desolação no capítulo 9 e no capítulo 11. Eles dizem que esses capítulos, na verdade, não foi Daniel que escreveu. Jesus diz que foi Daniel que escreveu. Então, o cristão normal, que tem fé, ele, se Jesus falou, é claro que foi Daniel que escreveu. Mas você tratar com esses descrentes, no meu entender, é perder tempo. Porque para você tratar com a pessoa tem que acreditar nas Escrituras. Eu comparo isso ao que o autor dos Hebreus diz, né, que o homem, para se aproximar de Deus, tem que crer na sua existência, e que é galardoador também, mas principalmente crer na existência de Deus. Então, você interpretar a Bíblia, explicar a Bíblia para quem não acredita, né, que a Bíblia é inspirada por Deus, que o livro de Daniel é inspirado por Deus, principalmente do capítulo 8 em diante, e que o Apocalipse não é inspirado por Deus, né, realmente eu deixo de lado, porque eu não vou me ocupar com essa argumentação. Na verdade, o que eles fazem é, por exemplo, dar argumento para os ateus. Os ateus, quando ouvem isso, eles devem dar gargalhada. Olha aí, os próprios cristãos já estão acreditando que a Bíblia ela não é inspirada por Deus, que tem partes que foi inventada, foi fraudada e foi colocado na Bíblia. Se você ensina isso, daqui a pessoas vão falar: então eu não confio na Bíblia. Pronto. Bom, nessa epístola, pela primeira vez, foi utilizado o termo Maranata. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Qual o significado do termo Maranata? Este termo originou-se do aramaico Maran, nosso Senhor, e do verbo ata, vir. E, portanto, significa nosso Senhor está vindo ou nosso Senhor vem.